Glória a Deus. Eu quero convidar aqui Pastor Felipe, profeta de Deus. Deus usou ele tremendamente aqui da outra vez em que esteve ministrando aqui a palavra. E o que Deus falou através dele se cumpriu na vida desta igreja e está se cumprindo. Muitos de vocês que estão aqui são frutos da palavra profética que foi lançada sobre esta casa na ocasião que ele esteve aqui. E eu gostaria de convidá-los para se colocar em pé, porque nós queremos orar por ele ao Senhor. Amém? Senhor, o teu servo, nós oramos por ele, abençoamos a vida dele e clamamos, ó Deus, ao teu Espírito Santo, que eu tenho usado, meu Deus, em muitos lugares por onde ele tem passado, e inclusive nesta casa, que nesta noite, por mais uma vez, o Senhor tome a vida dele em tuas mãos e use ele, Senhor, como um canal para transmitir aos nossos corações a tua palavra. Ajuda-nos, pois, ó Deus, para que também nada venha impedir os nossos ouvidos de ouvir a tua palavra, o nosso coração de receber a tua palavra. Todos em nome de Jesus. Amém. Tomem assento, queridos irmãos. Aleluia. Paz do Senhor, amém? Amém. Vamos agradecer primeiramente a Deus por cada um de vocês e também pela oportunidade de estar aqui. Queremos agradecer também aos meus pais, que no caso são as minhas autoridades, que sem a benção deles eu não estaria aqui, amém? E também agradecer aos pastores por uma vez mais poder permitir que a gente possa estar com essa grande família, amém? A qual sempre nos recebem tão bem. Então queremos poder cumprimentar a todos com muito amor, amém? Com muita expectativa do que Deus vai fazer no dia de hoje. Aleluia. E sabe, amado, esse é um tempo especial e particular de Deus para nossas vidas. Amém? Quantos acreditam nessa verdade? Amém. Esse é um tempo especial de Deus. Por que eu falo que é um tempo especial? Porque, amado, sempre que nós estamos vivendo debaixo de uma palavra de Deus, esse tempo vai ser especial. Nós vemos em casos específicos. Por exemplo, agora nós celebramos esses 500 anos da Reforma através de grandes homens de Deus que trabalharam nela. Pelo que temos entendido, amado, isso vem acontecendo ao longo dos anos e os frutos estão aqui, amém? Mas nós entendemos que com isso, Deus sempre, através da história, Ele trabalhou com tempos e pessoas indicadas, amém? E nós acreditamos que esse é o tempo e que nós somos as pessoas indicadas para aquilo que Deus quer fazer neste tempo, amém? Amém. A palavra de Deus nos ensina, amados, que em um momento específico, Deus também se moveu dessa forma especial pelo seu povo. Nós vamos ver isso na palavra de Deus e eu quero que você possa ler comigo aí na sua Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 103. Vamos ler uma palavra. Versículo 1 diz o seguinte, quantos acharam? Diz: bendiz, ó alma minha, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó alma minha, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Quantos dizem amém a isso? Amém. E no versículo 7, amado, é onde eu quero que você coloque a maior atenção nesta noite. Diz: e fez notórios os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos, ou as suas obras, aos filhos de Israel. A palavra de Deus, amado, está trazendo um despertar às nossas vidas. Está trazendo, amado, um despertar. O Salmo, ele fala que nós não podemos esquecer de nenhum dos benefícios de Deus para nossas vidas. Quantos aqui estamos de acordo que Deus é bom? Que Deus é fiel, que Ele tem permanecido fiel às nossas vidas. Aleluia. E a palavra
o Senhor está falando porque Ele tem sido o nosso sustento, Ele tem sido o nosso refúgio, Ele tem sido quem responde aos nossos clamores. Mas o versículo 7, amado, ele dá entrada a algo muito grande. A palavra de Deus fala em outras versões, por exemplo, aqui fala e fez notório. Em outras versões fala e notificou. Outras versões falam e anunciou os seus caminhos a Moisés. E, amado, eu gostaria de te perguntar, quais caminhos Deus mostrou a Moisés? O que Deus revelou a Moisés que é digno de ser repetido no livro de Salmos? O que é que Deus achou de importante poder reforçar o que aconteceu na vida de Moisés? Eu posso, amado, me atrever a dizer que o que Deus mostrou para Moisés foi um caminho de sobrenaturalidade, mas o motivo desse poder tão sobrenatural foi o amor de Deus. Nós vemos uma história repleta de milagres, repleta de sinais, repleta de respaldo de Deus. Nós vemos colunas de fogo, nuvem no deserto, vemos mares se abrindo, vemos alimento no tempo oportuno. Nós vemos uma manifestação sobrenatural de Deus, mas tudo tem um começo, tudo nasce em uma origem. E nós vemos que a origem de toda a obra de Deus em nossa vida é porque Ele nos amou primeiro. Nós podemos ver isso, amado, por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 3. Muitos de nós conhecemos a história. Eu vou ler só os primeiros versículos. É uma história muito conhecida, já apareceu em filme, em série, em desenho, em pregações, em músicas. Porém, sempre é bom reavaliar a palavra do Senhor, amém? Diz a palavra: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá e para ver, bradou Deus ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, versículo 7: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exactores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Nós vamos ver, amado, uma história muito comum nos ensinos, porém não comum na sua essência. Uma história poderosa, uma história que mostra o respaldo de Deus a favor do seu povo. Nós vemos um contexto, amado, tanto histórico, mas também atual, que nós vemos que o povo ele estava debaixo de opressão. O povo ele estava debaixo de uma situação complicada, onde para eles não existia muita esperança. Para eles, escravidão era a realidade. Todas as notícias que chegavam dia após dia era somente uma cultura de escravidão. Amado, você vai talvez perguntar: o que isso tem a ver comigo? O que tem a ver com cada um de nós, amado, é que cada um de nós passamos dia após dia opressões, situações. E quantos de nós, amado, precisamos de uma intervenção de Deus na nossa vida? Quantos de nós, amados, chegamos nesse lugar precisando que Deus venha intervir em áreas específicas da nossa vida? No caso dos egípcios, do povo de Israel no Egito, eles estiveram ali, amado, há mais de 430 anos. Foram gerações, foi uma cultura, foi um crescimento.
a palavra do Senhor começa a mostrar uma realidade, amado, de muito tempo na mesma realidade. Quantos de nós, amado, quando passamos muito tempo vivendo a mesma realidade, às vezes nós pensamos que essas coisas não vão mudar mais. Mas, amado, eu quero te dizer que a última palavra na nossa vida, quem dá é Deus. No Êxodo 3, nós vemos, amado, uma promessa que manifestava a preocupação de Deus de que eles fossem libertos. A preocupação de Deus que eles fossem, amados, prosperados. Mas isso não é tudo. Porque o versículo 8, amado, ele traz um sabor especial. Porque, amado, toda libertação na tua vida, ela precisa trazer um sonho por o qual você vai caminhar, uma meta por qual você vai prosseguir. Porque, amado, se nós como igreja somos livres das nossas deficiências, somos livres das coisas que nos impedem de avançar, mas nós não temos uma meta, o mais provável é que nós voltamos à escravidão. A cura, amados, sem o entendimento, o mais provável que aconteça é que a gente volte a ficar com a mesma doença que antes. Por quê? Nós chegamos num lugar, Deus nos liberta de uma doença, mas aí nós nos alimentamos mal, nós dormimos mal, nós caminhamos mal, vivemos mal. Então, por consequência de não haver uma mudança de mente, a doença volta. Então, amado, isso é uma realidade. E voltando ao tema, nós vamos ver que no versículo 8, algo particular está acontecendo. Deus não somente está falando, eu vou libertar o povo, senão que eu vou passar eles de uma terra a outra. Uma terra de escravidão, uma terra do Egito, a uma terra boa, a palavra diz. Uma terra boa que flui leite e mel. Até aqui, amado, todos nós conhecemos a história. E no processo, amado, eles começaram a ver o respaldo de Deus. Eles viram as 10 pragas do Egito, eles viram o manifestar de Deus, eles viram tudo o que Deus tinha que fazer, Deus fez. Ali, amado, ninguém poderia dizer que Deus foi infiel. Ali ninguém poderia dizer que Deus, amado, ele não tinha cumprido a palavra. Deus abriu os mares, Deus fez as coisas acontecerem, porque Deus, amado, ele atua dessa maneira. Quando nós estamos, amado, no tempo certo, vivendo a palavra de Deus, tudo vai dar certo. Por que eu digo isso? Porque o que aconteceu? Que durante 430 anos não aconteceu e uma noite aconteceu. Muitas das pessoas dizem, não, foi por causa do sangue do cordeiro que se derramou nos postes da casa. Eu digo, amado, é uma teoria minha, que a libertação do povo do Egito começa muito antes. Começa muito antes, começa quando Deus solta a palavra. Quando Deus soltou a palavra, a partir daquele momento, Deus ele ia se responsabilizar de cumprir a palavra. Então, amados, quando nós estamos debaixo de uma palavra, o que não acontecia durante anos na tua vida, pode acontecer hoje, aqui nesta noite. Por que, pastor? Porque agora nós temos uma palavra e debaixo dessa palavra nós vamos poder romper sobrenaturalmente. O povo ele estava vivendo 430 anos numa realidade, amado, onde as coisas pareciam não mudar. Mas em uma noite, por causa de uma palavra de Deus, tudo mudou. Hoje, amado, é uma noite onde uma palavra de Deus pode transformar a tua vida, a tua casa e a tua família. Quando nós vemos o povo de Israel, eles saíram daquele lugar, preste atenção, eles começaram a ver a manifestação de Deus em tudo. Amados, quando eu vinha caminho para cá, essa história veio ao meu coração com um ar, um som de amor. E o que eu sentia de parte de Deus para cada um de nós é que nós temos visto a bondade de Deus. Alguns de nós temos visto dificuldade, temos visto desafios, mas nós temos visto, amado, coisas que alguns de nós até nos perguntamos, Senhor, como isso aconteceu? Era impossível. Deus abriu porta, Deus me ajudou, Deus me deu trabalho, Deus está fazendo algo. Aqui, amado, eu sei que há pessoas, olha como Deus fala, que ainda nesses dias disseram essa frase, Senhor, como isso é possível? E isso mostra que Deus tem sido fiel a nós.
Quando nós vemos, amado, essa realidade, o versículo 8, ele traz, amado, um algo a mais. O versículo 8, ele tem de uma conquista maior. Eu não sei quantos chegaram assim aqui neste lugar, mas eu quero algo mais de parte de Deus. Toca o seu vizinho aí e fala para o teu irmão: eu quero algo mais de Deus. Eu sei que Deus tem mais para mim. Aleluia. E a palavra de Deus, amado, começa a mostrar essa terra. Tanto assim, amado, que o maior número das murmurações entre eles era: ai, Deus nos tirou de lá para uma terra prometida. Mas agora nós estamos aqui caminhando, e no caminho, amado, foi um processo difícil. Porque eles tinham uma promessa, eles tinham uma palavra e sabiam que Deus estava com eles. Mas a realidade existia. Quantos de nós aqui, amados, temos uma palavra? Sabemos que Deus está com cada um de nós. Temos promessas de Deus, mas a realidade está aí. Teu salário é um, tua família é a família que você tem. A igreja tem uma realidade. Nós lá no Chile temos uma realidade ministerial. Aqui existe outra. Mas, amado, querendo ou não, com palavra, com promessa e com o respaldo de Deus, há algo que nós temos que fazer para conquistar. Porque Deus dá uma palavra, Deus dá um respaldo, mas a partir daí, nós temos que ser aquele fator que habilita a palavra de Deus na terra. Vamos supor, Deus fala: eu vou te levantar como um pregador, eu vou te levantar como um salmista, eu vou te levantar como um grande adorador. A partir daí, é tua função se capacitar para isso. Todos estão de acordo? Deus vai te dar um bom trabalho. Cabe a nós se capacitar, sim ou não? Então, amado, Deus trouxe promessas poderosas para o povo de Israel. Porém, amado, nós não podemos esquecer que eles estavam num processo. Diga a alguém aí do seu lado: nós estamos em processos. Aleluia. E, amado, chega um momento onde Moisés, ele está frente a frente com o que Deus falou. Que Moisés, ele está frente a frente com as promessas de Deus. E ele fala a alguns espias e fala: ó, vai lá, você vai ver a terra. E quando você voltar, você vai me dizer o que você viu. Você vai tomar o fruto da terra, você vai voltar e nós vamos conversar quando você voltar. Essa palavra, amados, em Números 13, versículo 17, olha o que os espias falaram. Quantos estão aqui? Amém. Aleluia. Diz: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha, e vede que a terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais ou se em fortalezas? Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não? E esforçai-vos e tomar do fruto da terra. E eram naqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram, etc, etc. E nós vamos ver, amados, que lá embaixo, no versículo 30, vamos ao 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo e disse: subamos, nos animemos e vamos a possuí-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Versículo 31. Porém os homens que com ele subiram disseram:
não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. Aqui, amado, algo está acontecendo. Algo acontece, amado, no nosso coração, diante dos desafios. Porque, amado, vamos ser sinceros, Deus já abriu o mar, Deus trouxe o respaldo, Deus nos guiou, Deus tem mostrado o poder dele. Por que que diante do desafio de subir uma terra e destruir as fortalezas e conquistar os seus inimigos, por que eles disseram, nós não vamos poder? Será que se os dois jovens entrassem num combate, é algo mais impossível acontecer? Um ganhar o outro, ou você abrir o mar? O que é mais impossível? Você vencer um combate ou que o mar se abra? Pode ser um cara de 3 metros. Alguma possibilidade você tem? Veja o jovem Davi. Diante do conflito e as impossibilidades, algo acontece, porque o povo falou, nós não vamos poder. Esse desafio nós não vamos conseguir. É algo que está difícil, o povo lá é poderoso, foi o que eles disseram. E Caleb diz a palavra que fez que eles se calassem. Amados, quando nós avaliamos a história, nós precisamos ser curiosos. Falar assim, mas o que acontece? Por que eles acharam que de repente eles já não vão conseguir mais? Por que pessoas que conhecem o teu poder, no momento na hora de conquistar, o temor nos invade? E eu consegui, amado, algo tão simples. Um capítulo antes está o motivo do porquê eles tiveram temor. Você fala, por que, pastor? Porque no capítulo 12, eles sabiam que Arão, amados, eles sabiam que eles tinham murmurado contra Moisés e também contra o Senhor. Eles sabiam que eles tinham se corrompido em seu coração. Então, amados, eles sabiam, quando nós estávamos debaixo da palavra, quando nós tínhamos uma palavra, nós acreditamos em Deus. O que não aconteceu em toda uma história foi um rompimento sobrenatural. Mas eles sabiam, agora nós já não estamos 100% debaixo da palavra. Eles sabiam no coração deles, é que nós pecamos. Então, amados, o que nos faz retroceder diante dos desafios na nossa vida cristã? É quando nós temos situações que ainda não foram tratadas com Deus. Aleluia. E, amados, quando eles estavam diante do desafio, algo acontece, porque eles disseram, nós não vamos poder. Acredito eu no primeiro colegial, sabia que eu estava numa época difícil da minha adolescência. E um dia num culto, amado, num culto de libertação, todo mundo ali orando. Quantos aqui já viram pessoas serem livres de opressões, de demônios? A libertação, amado, correndo solta. Jesus operando maravilhosamente. E de repente o pastor, no caso meu pai, fala, Felipe, vai lá e ajuda, porque são muitos. Ajuda a orar. Eu me senti como esses homens. Eu falei assim, mas é que eu não sei se eu vou poder. Como assim? É que eu sei que eu não estou 100% bem. Então será que se eu colocar a minha mão ali, eu for orar, será que vai obedecer? E não há dúvida. Quantos de nós, às vezes, Deus está falando, eu vou te abrir uma porta financeira, eu vou te prosperar, eu vou fazer você crescer. E de repente, o Espírito Santo, de forma muito amável, vai e te recorda. Como estão os seus dízimos? E aí entra esse sentimento. Isso retém a minha bênção. A área da minha vida que eu não permito ser transformado, é nessa área que a bênção está retida. Olha que poderoso. Então, amados, nós estamos aqui hoje com um contexto. Eu gostaria que você também me acompanhasse em Números 14. Porque agora a história fica boa. Eu sei que essas são palavras que não tiram muitos gritos de nós, né? Mas agora a coisa pode ficar melhor. Amém?
Peça para que o Espírito Santo possa se mover com liberdade nesta noite. Diz então, se o Senhor se agradar de ti, até o que parece mais impossível, ainda nesses dias, Deus ele vai estar na tua mão. Por que eu estou dizendo isso desta maneira? Porque vamos avaliar o resto da Bíblia, vamos sair dessa história. A palavra do Senhor, por exemplo, ela diz que ao soberbo, como que Deus vê ele? Mas o humilde. A palavra do Senhor diz que Deus, amado, como Ele se comporta com aqueles que o buscam em verdade. E como Deus se comporta com aqueles que só de lábios honram. A Bíblia mostra um panorama perfeito que revela a identidade de Deus. Então vamos supor que hoje eu venho aqui e eu venho trazer essa palavra, mas a palavra de Deus ela é completa. A palavra de Deus ela aplica também para o que prega, mas também para o que ouve. Quantos dizem amém a isso? Então se o Senhor se agradar de mim, Ele vai usar e se manifestar. Mas se eu venho neste lugar cheio de orgulho, peito cheio, eu sou bom, eu posso, eu sou melhor, eu sei mais, a partir desse momento o resto da palavra também tem que se cumprir. E aí de repente nós queremos que Deus se manifeste e Deus está olhando assim, ó, bem de longe para o que está pregando. Ou talvez a palavra está sendo poderosa, mas talvez a pessoa que está escutando está com o coração meio estranho, uma atitude meio estranha, e Deus então tem que abençoar o da direita ou da esquerda, mas por nós Ele passa reto. Mas aonde eu quero te levar nesta noite é que, amado, existem novos desafios que Deus está abrindo para este próximo tempo. Vou dizer novamente, existem novos desafios que Deus está abrindo neste novo tempo. Tanto pastores como a nível pastoral, como a nível familiar. Deus amado, olha como Ele está trabalhando neste tempo, a nível familiar. Mas a chave que vai romper tudo não é o muito saber, o muito gritar ou o muito brigar. O que vai mudar tudo, que ainda com a maior simplicidade que você saiba fazer, se o Senhor se agradar de ti, Ele vai te dar. Às vezes, amado, existe uma ignorância nas igrejas pelo mundo, que às vezes nós tomamos as formas, os jeitos, as maneiras como se fazem, porque eu gosto do tipo A, eu gosto de fazer a igreja do outro jeito, porque minha visão é assim, lá é assim, assado. Amados, da maneira mais simples, se Deus se agrada da tua adoração, Ele se agrada do teu coração, é capaz de um entrar e outro não. Os princípios da palavra, amado, para o povo do Egito, era que o Senhor ele estava examinando o coração deles. Deus estava examinando a integridade deles. Deus estava examinando as áreas que dentro deles ainda precisavam ser rendidas. Caleb vem e fala, se o Senhor se agradar, nós vamos conseguir entrar. Calem-se, deixem de reclamar. Hoje, com todo o amor de Deus, eu tenho que te dizer, amado, toda área que tem sido difícil para ti, acabou o tempo de reclamar. Esse é o tempo que você se preocupe de que Deus se agrade de ti. Pastor, quando nós vínhamos de caminho para cá, a expressão de Deus para esta casa é uma expressão de amor. O filtro de Deus para fazer que esta igreja avance não é um filtro nas medidas como os homens queriam ver a Eliabe. É o filtro que Deus falou para Samuel. Eu não estou olhando o que o homem vê, eu estou vendo o coração. Não é nenhum desses, chama Davi. Então, o que Deus está fazendo neste tempo, amado, eu quero que você levante sua mão direita e possa profetizar comigo. O filtro que vai determinar a minha bênção é se o Senhor se agradar de mim. E neste processo, amado, grandes coisas começam a acontecer.
porque o conselho foi dado. Caleb disse, ó, o segredo nosso é que o Senhor se agrade de nós. Às vezes, amado, nós nos preocupamos com muitas coisas. Nós, por exemplo, lá no Chile, nós às vezes passamos por situações a 40 minutos do banco fechar e nós temos que pagar, ai que isso e que aquilo e que, ai Senhor. E amados, nos 45 do segundo tempo, nós vemos o respaldo de Deus. Porque nós temos nos preocupado de que tudo que se prega, tudo que se canta, tudo que se faz, tudo do jeito que se faz, seja da maneira correta. Porque nós sabemos que se o Senhor se agrada de nós, a terra prometida está aí. Existem promessas às nossas vidas. Mas, amado, nós precisamos entender que a maior plataforma de crescimento para o homem é a plataforma do ensino, é a plataforma da transformação, é onde Deus pode mudar as nossas vidas. Amém? Nessa situação, Caleb disse, nós só vamos avançar se Deus se agradar. Mas em Números 16 acontece algo muito estranho. Em espanhol é Coré, mas em português eu acabei de descobrir que é Corá. A palavra de Deus diz que houve uma rebelião entre o povo. A rebelião de Corá é o nome do título do capítulo. O que acontece? Caleb tinha acabado de dizer, se Deus se agradar de nós, vamos entrar. Mas no outro capítulo, diz a palavra que aproximadamente 200 e tantos homens se levantam com Corá e vêm bater de frente com o líder. E fala, Moisés, Arão, quem vocês pensam que vocês são? Fala, o povo todo não ora, o povo todo não é santo, o povo todo não se esforça. Por que vocês se tornam senhores do povo assim? Porque sim. E começaram, amado, a questionar a autoridade. A última vez que eu vim aqui eu falei sobre os protocolos da paternidade. Honra, lembra? E eles tocaram a autoridade local. Assim mesmo como Arão, e Deus também que fala, vem aqui. Com vocês eu falo. Mas com o meu servo Moisés, eu falo cara a cara. Não se meta na minha relação com ele. Então, amados, quando Caleb fala, se Deus se agradar, a raiz que Deus estava tratando era uma raiz de dependência. O povo precisava aprender a depender de Deus e de seus líderes. Olha que forte essa palavra. E diz a palavra que eles se levantaram, foram confrontar a Moisés. Adivinha o que acontece? A terra se abriu, amado, e engoliu todo mundo que tinha se rebelado. Olha que perigoso. Dá uma cotovelada no teu irmão e fala assim, presta atenção para a terra não te engolir. Vigia. As autoridades de Deus, elas são escolhidas por Deus. Existem coisas, amados, e eu gostaria de usar um exemplo natural para te mostrar uma realidade espiritual. Por exemplo, eu não escolhi, não é dado a mim escolher a cor dos meus olhos, não me deram a opção de escolher a cor do meu cabelo, o formato da minha mão é igual a do meu avô, não me deram a mim escolher a forma dos meus pés igual a do meu pai, não me deram a mim o privilégio de escolher como eu queria nascer. E essa é uma lei natural. Porém, amados, existem coisas que não dependem da nossa opinião. Existem coisas no reino de Deus que são estabelecidas por Ele. E, amado, e é porque Deus escolheu. Por exemplo, os nossos líderes espirituais. Os nossos pastores, a casa onde Deus nos colocou. Existem coisas, amados, que são determinadas por Deus. Existe uma moda no século 21 que é nós que escolhemos a Deus e nós que escolhemos a igreja. Quando a Bíblia nos ensina que Ele nos escolheu primeiro, Ele nos amou primeiro. Então quem aceitou quem? Você aceitou Jesus ou Ele te aceitou dentro do rebanho? Quando nós entendemos isso, amado, nós começamos a entender que existem coisas que sobrepassam a minha opinião. O que isso quer dizer, amado? Que neste novo desafio de Deus para a tua vida, você precisa prestar atenção. Quem são as pessoas que representam o Corá? Essas pessoas, amados, que questionam a autoridade. E você precisa andar longe delas. Porque, amado, se você não tomar cuidado, a terra te engole junto com ele.
Este é um tempo que Deus está nos levando de caminho para a promessa, de caminho a novas conquistas. Porém, nós precisamos ver quem está entre nós. Porque, amado, nem sempre todo mundo que nos rodeia está caminhando e remando para o mesmo lado. Existem pessoas, amados, que não são rebeldes em suas ações. Nós falamos, você poderia mover isso, a pessoa vai e move. Mas existe algo, amado, que se chama rebelião interna, rebeldia interna. Você faz, mas você não quer fazer. Então, amado, Coré, ele se levanta e ele debate com o líder. Ele vai e começa a bater de frente, ele começa a querer fazer as coisas do seu jeito, a levantar um novo movimento. Ele convenceu 200 e poucos homens. Mas no caminho da conquista, nós precisamos, amado, saber quem está caminhando comigo. Eu preciso saber quem está no meu meio. Eu preciso saber quem está na minha equipe. Eu preciso saber quem está comigo. Porque, amados, se o filtro para que eu cresça é que Deus se agrade do meu coração, significa que Deus tem que se agradar do seu coração, do seu coração, do meu coração, do seu coração. Mas se diante de todos nós, Deus não se agrada de alguém, nós podemos frear. Então nós precisamos, amado, ter um autodiscernimento de parte de Deus para saber quem está na minha equipe, quem está trabalhando comigo, quem está caminhando comigo, porque quem está cuidando das minhas costas. Será que a pessoa que eu oro, ora a mesma quantidade que eu oro por ela? Será que estão orando por mim como eu oro por você? Nós precisamos entender quem está com a gente. Porque, amados, se nós não entendemos esse princípio, a nossa conquista está comprometida. O filtro para essa casa, amado, é um filtro de integridade. Preste atenção, cada coisa que nós temos feito, e que vocês, no caso, que com simplicidade, com excelência, com as maiores técnicas, ou com a maior simplicidade, amado, tantas coisas grandes ou pequenas. Você já parou para pensar que existem grandes coisas que nós fazemos e que às vezes parece que Deus não estava ali? E coisas tão pequenas e que você sente uma presença de Deus. Será que Deus é Deus do pouco, mas que Deus é o Deus do muito, mas não do pouco? Que Ele é só Deus de perto e não de longe? O que isso nos ensina, amados, é que em cada situação o nosso coração foi o filtro. Nós podemos estar nesta reunião e Deus se mover de maneira sobrenatural. Mas você pode estar na tua casa e lá Deus também se mover de forma sobrenatural, porque Ele está vendo o teu coração. Então, amado, quando nós vemos esta verdade espiritual, começam a acontecer muitas coisas. Deus vai e levanta, no capítulo 1 de Josué, Deus tem que levantar Josué. Porque Moisés, amado, Deus tinha falado, mira, você vai falar para a rocha, ela vai soltar a água que vocês precisam. Mas Josué, de alguma maneira, ele foi e bateu na rocha. Ele se alterou. Sabe o que representa isso? É quando você e eu crescemos tanto, vemos tanto o respaldo de Deus, que nós começamos a pensar que vai ser feito do meu jeito e não como Deus disse. Deus disse, fala, e eu bato. Deus disse, faz assim, e eu quero fazer de outro jeito. Por exemplo, como Deus pedir para mim, Felipe, nós vamos fazer tal coisas assim, 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 assim. Ah, mas Senhor, se a gente fazer do outro jeito, também funciona. Essa é uma intervenção humana no que Deus está falando. Nós temos que entender que nós não podemos, amado, cometer o erro de Corá, mas também não podemos cometer o erro de Moisés, de pensar que porque Deus me usa, agora eu posso usar a Deus. Deus, Ele é o que tem o governo e a direção tanto de nossas vidas como dessa reunião nesta noite. Se Deus, amado, está mandando falar que o que vai nos levar a avançar é a aprovação de como nós estamos, e eu venho aqui, eu tenho que impressionar o pastor, a igreja, eu vou pregar de milagre, o pessoal vai gritar, vai pular, daqui um mês você está no mesmo lugar, e eu repreendido por Deus. Deus falando, só fala o que eu estou te mandando, e vai lá outro e pá, dá uma paulada. Aí Deus, o que Ele tem que fazer? Fazer assim, ó. Com você então eu não posso trabalhar.
vou levantar Josué. Quando nós, amado, queremos intervir no que Deus falou, isso mostra a Deus que Ele não pode contar com a gente. Agora, quando Deus traz sobre você uma palavra, por mais difícil que seja ser fiel a essa palavra, se você é fiel a ela, Deus vai te prosperar. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor diz algo poderoso. A palavra do Senhor fala algumas coisas. Por exemplo, a palavra do Senhor diz assim, que maldito todo aquele que faça a obra de Deus com negligência, engano, relaxamento, vírgula, e todo aquele que retenha a espada do Senhor. O que é a espada do Senhor na Bíblia? É a palavra. Porque a palavra de Deus é como de dois gumes. Então, amada, a palavra do Senhor diz, quando nós fazemos a obra de Deus com engano, da nossa maneira, e nós retemos a palavra para as opiniões pessoais, nós somos amaldiçoados. Mas quando nós entendemos, não, eu vou ser abençoado por fazer a obra de Deus com fidelidade, e eu vou ser abençoado se eu não retenho a palavra. Qual palavra? A palavra de paz, a palavra de salvação, a palavra de restauração, a palavra também de correção. Se a palavra que está em ti, você retém ela pelo que você acha, acontece que nem com Moisés. Então com você eu não posso trabalhar na tua universidade. Por quê? Porque quando te perguntam alguma coisa, você coloca o eu acho. Nós como igrejas devemos pactar com Deus as nossas vidas, para sempre falar, assim diz o Senhor. Existe uma moda aí que nós não devemos falar assim diz o Senhor quando eu acho. Amém, estou de acordo. Mas nós devemos muito mais orar para saber o que Deus está falando, para sempre ter uma palavra e dizer, assim diz o Senhor. Então, amado, quando nós entendemos esse princípio, que maldito aquele que faz a obra de Deus com engano e retenha na mão a espada do Senhor, nós temos que entender que nós temos uma função, e essa função é obediência. Vão existir situações que nós vamos estar em lugares, em situações com pessoas específicas, e às vezes nós não vamos entender como que eu vou falar para essa jovem, para esse rapaz, isso. E Deus vem falando, mas fala. E aí você solta a palavra, o que acontece? Tantas vezes, amado, aconteceu algumas situações e você foi usado por Deus, como você se sentiu? Uau, que bênção, pude ajudar alguém, essa palavra foi de bênção para alguém. E nós começamos a ver, amado, que cada vez que nós fazemos a obra de Deus com fidelidade e não retemos a palavra, nós somos abençoados. Então, amado, em tudo que nós fazemos na vida, o meu conselho é que nós não temos opinião, nós temos a Bíblia. Porque deixa eu abrir um negócio aqui, entre família. Por exemplo, chega uma irmã qualquer da igreja, pastor, meu esposo tem me violentado, tem me batido, tem feito isso, aquilo, bateu na minha filha, na minha sogra e no cachorro. Nós como humanos, uma opinião pessoal, ela se forma automaticamente. Esse cara, ele é um monstro. A opinião pessoal de muitos talvez diria, não, se separa, deixa, manda ele embora de casa. Mas a opinião de Deus é que Ele é digno de misericórdia tanto como eu e você. Então o pecado da igreja neste tempo tem sido colocar a nossa opinião na frente do que a palavra diz. Olha que forte. De repente a gente, não, esse cara tem que ir embora de casa. E o Senhor vai e te mostra, mas o meu sangue tem o mesmo preço. A tua vida como a dele. Então quando nós nos comprometemos, amado, a obedecer, e ser fiéis a Deus, nós vamos prosperar. Nós vamos crescer. Porque eu estou dizendo isso? Porque essa é uma igreja, amado, que todos nós somos líderes nessa nação. Todos nós somos embaixadores do reino. Todos nós temos uma palavra de paz. Todos nós temos a Jesus como nosso Senhor. Então com todos nós, Deus pode fazer uma grande obra. Glória a Deus, aleluia. E agora qual é o requisito? Se o Senhor se agradar.
se naquele momento você atuar da maneira correta, se naquele momento o Senhor ver um coração correto, se naquele momento X, naquele momento chave, Deus olhar o teu coração e falar, era isso que eu estava esperando. Enquanto todos julgam, vem Jesus e fala, não tenha pecado, que atire a primeira pedra. Glória a Deus. E o que os céus falam de Jesus? Quando Deus vem e fala, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. As atitudes de Jesus mostram a aprovação de Deus. Então, amado, quando o mundo julga, nós temos que ir ao contrário. Quando o mundo não perdoa, quando o mundo caminha de uma maneira, nós temos que ir para o outro lado. Nós temos que ir onde a palavra de Deus diz que nós temos que ir. Aí, pastor, o que nós vamos fazer com esse governo aí? Orar pelos seus governadores. Eu vou orar por esse pilantra. Já está pecando. Mas ele adora outras coisas, ele é de não sei da onde, ele faz não sei o quê. O que a palavra diz? Quando nós somos íntegros a isso, amado, nós vamos ter a bem-aventurança, não sei se está bendita essa palavra, nós vamos ter a felicidade de ser usados por Deus para trazer transformações reais. Amados, há muitos de nós que temos um propósito poderoso sobre nossas vidas. Quantos dizem amém? Amém. Mas nós só vamos conseguir dar resultado nesses propósitos se Deus se agrada de nós. Pode pegar qualquer personagem da Bíblia. Deus só levantou quando se agradou da atitude. Quando ofertou, quando ajudou, quando pegou a faca para matar Isaac, quando saiu da terra, quando fez isso, aquilo. Quando houve uma atitude de obediência, Deus falou, com esse eu posso contar. Quando Deus vê Josué, todo um processo com Moisés, então Josué, amado, ele era a pessoa mais capacitada para ser usada. E diz a palavra que Josué também foi levantado, e todos nós sabemos a história. Josué, Moisés morreu, levanta-te, esforça-te, seja valente, eu estarei contigo. Aquele que se levantar contra ti não vai conseguir te derrotar. Eu vou te ajudar, eu estou contigo. O princípio é poderoso, mas o versículo 7 é o selo, mas também a vara. Fala assim, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Deus vai abrir o mar, Deus vai fazer isso e aquilo. Não, peraí. Assim como o meu filtro com ele foi o coração, eu vou usar o mesmo filtro com você. O mesmo respaldo para a bênção também é o mesmo requisito que vai pressionar um pouco. Vai ser assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Senhor, você vai abrir o mar? Vou, mas também vou esperar a tua obediência. Senhor, o Senhor vai mandar nuvem, o Senhor vai mandar colunas de fogo. Senhor, o que o Senhor vai fazer? Eu quero ver o teu coração. O que Deus começa a fazer? Leva ele a caminhar de conquista a Jericó. E fala, deixa eu provar a obediência dele. Você vai dar 7 voltas. Na 7ª vocês vão tocar as trombetas e o muro vai cair e vocês vão conquistar. Sim. Se ele não obedecer essa, também não serve. Mas o que aconteceu? Obedeceram, 7 voltas, tocaram, os muros de Jericó caíram e conquistaram. Mas qual é o segredo? Deus também falou, não, mas isso está fácil. O anatema também se entende em português? Anátema. E Deus fala então, vocês vão entrar em Jericó, mas vocês não vão tomar esse anátema. Vocês não vão tocar nada. Vocês só vão tomar aquele ouro, aquela coisa que é consagrada para o Senhor. E vocês vão ungir, consagrar e vão entregar ao templo. Foi o que Deus falou. E ninguém dos seus homens toquem o anátema. Mas qual que foi a realidade espiritual? Que assim como existia um Corá, também existia um Acã. Quando Josué quis avançar, ele falou, não, a terra prometida continua lá. O recurso não moveu, ele está lá ainda. O que Deus me prometeu ainda está ali. Mas nele ainda precisava ser formada coisas que precisavam ser transformadas. Diz a palavra, amados, que o povo inteiro, amado, foram para um lugar a guerrear
chegaram lá, foram feridos, foram tocados, e aí Josué fala, Senhor, para que o Senhor mandou a gente vir aqui para morrer? Ele fala, não, é porque eu falei, não toque, mas um de vocês tocou. E aí Josué foi atrás e achou que foi Acã. E Acã fala, não, eu pequei diante do Senhor, eu toquei o que não deveria ter tocado, eu pensei que era bom, eu quis fazer não sei o que lá. Sabe o que representa essas pessoas? Essa é a síndrome do meu ministério. Deixa eu corrigir isso nesta noite. Se algum de nós estamos nesse erro, que essa seja uma oportunidade para ser mudados, amém? A síndrome do meu ministério são aquelas pessoas que, por exemplo, todo grupo jejua, mas eu faço meu ministério à parte. Todo mundo tem um horário, mas os meus horários são à parte. Todo mundo tem um propósito como equipe, uma palavra, uma profecia, um projeto como igreja, mas eu sou um líder e estou fazendo as coisas da minha maneira. Nós precisamos, amado, tirar o Acã do nosso meio. Por quê, pastor? Porque isso custa a vida de gente inocente. Por quê, pastor? Porque tudo aquilo que nós deveríamos fazer bem para o Senhor, existe uma peça que faz a gente frear. Aí a misericórdia, nós temos que amar esse irmãozinho, claro que sim, a palavra diz, você tem que ir, repreender e falar do seu erro. Se ele não se arrepender, você haverá livrado a sua alma da culpa dos erros dele. Mas se você tendo a solução, você não fala, o sangue dele então é responsabilidade tua, porque você sabia a verdade e não ajudou. Então esse é um tempo, amado, que nós não podemos ser tolerantes com o pecado. Temos que ser tolerantes sim com o pecador, amá-lo, recebê-lo, restaurá-lo, mas não permitir, amado, que essas pessoas estejam no mesmo nível de projeção que nós. Nós estamos na adoração, por exemplo, os varões, as mulheres, as crianças, amado, tudo. Existe sacrifícios, jejum, entrega, oração, existe busca. Mas se alguém está remando ao contrário, amado, isso faz que a bênção se atrase. Então, amado, fale assim para o teu irmão, tomara que eu não seja Acã para você, mas melhor seja que você não seja o Acã para mim, porque eu quero avançar. E a palavra de Deus começa a mostrar que o filtro, olha que poderoso, continuava sendo o mesmo. Se o Senhor se agradar dos pastores, Deus vai dar uma terra que flui leite e mel. Ah, mas e a jovem aqui não pronta para essa lei? Claro. Josué, vem aqui, geração seguinte, assim como eu fui com o líder, os mesmos parâmetros são para você. Se você não ora, não busca, não se consagra, não se entrega, não faz as coisas bem, não vai dar. Mas assim como eu exijo dos meus líderes, dos meus filhos escolhidos, dos líderes de ministério, pastores que vão adiante, assim como eu sou com eles, não vai ser diferente contigo. Você quer ser usado para que enfermos sejam curados? Quer ser usado, amado, para que famílias sejam restauradas? Você quer ser usado para grandes coisas? Existe outro segredo do que oração, jejum, obediência, lealdade? Então, assim como ele é com os líderes, ele também tem que ser com a gente. Senão seria um pouco estranho que a gente não ora, não busca, não consagra, não faz nada e Deus vai começar a levar a gente para fazer coisas. Não dá. Então nessa noite, amado, eu venho, amado, de parte de Deus, para trazer esta palavra e trazer esse selo em nossas vidas, que daqui para frente, a nossa maior convicção, se o Senhor se agradar de mim, eu entro na universidade, entro no trabalho, cresço no ministério, aumento minhas finanças, prospero a minha família. Se o Senhor se agradar das minhas intenções, da minha integridade, se o Senhor saber do porquê eu faço as coisas do que eu faço, Deus, então só aí diz que a terra que flui leite e mel é para cada um de nós. E amados, o que Caleb traz como selo, como filtro, é algo tão grande, amado, que nós às vezes não pensamos além. Diz a palavra que chega um momento que eles conseguiram entrar. Quando eles entraram ali naquela terra, amados, diz a palavra que Caleb tinha algo que os outros não tinham. Era o filtro de que se o Senhor se agrada, eu posso ir além. Todo mundo repartindo a terra de Canaã. Você para o norte, você para o sul, eu para lá, você para cá e tal. E Caleb ele vai falar, não, tira eu disso daí. Está vendo aquela montanha Horebe?
Lá ninguém conseguiu subir. Esses caras aqui, os espias, voltaram tremendo. Lá tem gigante, lá tem isso e aquilo. Eu quero Horebe. Querer Horebe, amado, significa tudo ou nada. Porque, estamos distribuindo terras, é igual para todo mundo. Se você não quiser o teu e você não conseguir conquistar lá, você fica sem nada. Amados, além de promessas, nós temos que ter sonhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa igreja foi uma promessa. Nós poderíamos falar que Deus foi infiel? Mas agora, a partir de hoje, nós temos que ter sonhos. Deus falou sobre você que Ele faria coisas na tua vida. Ele tem feito. Nós podemos dizer que Deus foi infiel? Mas nós sabemos que existe algo além, sim ou não? Caleb, ele disse, eu quero subir Horebe. Existem momentos, amado, e eu quero terminar com isso. Podem orar. Porque existem momentos, amado, que nós devemos perder a compostura. Existem momentos, amado, que nós devemos ver e ir atrás de tudo, colocar a risco tudo ou nada. Mas o que vão dizer? Mas e se eu assumir esse desafio, como vai ser? Quais são as minhas garantias? Existem momentos, amados, que nós devemos parar e refletir. Será que Deus está se agradando de tudo que eu faço? Será que existem áreas da minha vida que eu não estou crescendo, porque Deus não está se agradando das minhas motivações? Quando Deus se revela nesse filtro, amados, é porque algo grande está por vir. E eu, amados, de caminho para cá, Deus me dava uma palavra para algumas mulheres, que a aprovação de Deus tem vindo sobre a tua vida, mulher. Não conheço a vida das mulheres da igreja, mas eu venho com um rosto feminino, e Deus falando, porque só Deus sabe o que no silêncio se decide obedecer. Isso para Deus tem mais valor do que o homem vê. Guarde esta palavra, mulher desta casa. Tudo no que no silêncio você decide obedecer é o que mais vale na vida. Nesta casa, o filtro do Senhor está sendo, se o Senhor se agradar. Pastor, quando nós viemos a este lugar, a palavra do Senhor era clara, que muitas promessas nós temos trabalhado, nós não, no caso vocês têm trabalhado em cima delas. Porém, hoje o Senhor está levantando um desafio maior. Porque muitas pessoas pensam que só ter igreja já é bom, que só alcançar Canaã já está bem. Mas Deus sabe que os teus olhos estão postos em uma Horebe. Eu não sei quais são os desafios físicos, financeiros, nem nada disso. Mas de parte de Deus, amado, eu quero liberar essa palavra, que este novo desafio já está pronto de parte de Deus. Mas o filtro para que a gente alcance coisas maiores é se o Senhor se agradar de nós. A nossa oração, a nossa adoração tem que ser com integridade, tem que ser diante de Deus com excelência. Tira da tua vida todo corá, todo acã, todo tipo de síndrome do meu ministério. Rompa com tudo aquilo, amado, que te impede de entrar em Canaã. Permita que nessa noite, amado, você possa reviver sonhos em Deus. A palavra de Deus para hoje é que Deus está levantando novos desafios, mas que esses desafios eles vão ter um filtro de Deus. Assim como é exigido dos teus líderes, para que você cresça, são as mesmas exigências. Nessa noite, amado, é o tempo que nós possamos ver algo além da promessa. Sim, pastor. Nós poderíamos dizer, não, eu estou na adoração, eu sou um pastor, eu sou um líder. Deus já cumpriu a promessa. Mas a partir de agora eu preciso ver se Deus está me aprovando. E eu poder dizer, Senhor, mas eu também tenho sonhos. Eu quero algo mais, eu sei que tem algo mais. Eu já saí de lá, eu já mudei, eu já fiz coisas. Além das promessas, existem sonhos de Deus. E Deus tem visto, amados, os nossos sonhos. Deus tem visto,
amado, que nós estamos desejando mudanças, muitas pessoas em suas casas e outros na igreja, muitas pessoas estão sonhando com coisas específicas. Mas Deus traz duas palavras. Uma é que Ele vai te abençoar em todas as coisas que o teu coração for aprovado. Mas não existe nenhum esforço humano que poderá te abençoar naquilo que Deus te reprova. Nós precisamos hoje, amados, diante de Deus, abrir o nosso coração e dizer: Deus, eu sei que a promessa existe, mas se o Senhor se agradar de mim, eu vou entrar em uma terra que flui leite e mel. Porém, essa vai ser uma oração, amados, equilibrada, de morte e vida. Morrer é aquelas áreas que te impedem de avançar. Porém, amados, nascer é uma vida de integridade, de serviço, de excelência, uma vida de adoração. E eu quero, amado, nessa noite, você que se identifica com essa palavra, que você possa ficar de pé no teu lugar. Vamos adorar ao Senhor nos próximos 2 minutos, algo muito rápido. Eu vou orar por cada um de nós. Vamos, abra o seu coração diante de Deus. Talvez existem áreas, e vamos adorar sem letra, amém? Só os instrumentos, por enquanto. Assim diz o Senhor, que existem desafios e coisas no mais profundo do teu coração. Mas você bem sabe que eu sou um Deus que dá, mas que quando dá também pede. E que as mudanças na tua vida, elas ainda são necessárias. O maior filtro de bênção para a tua vida vai ser se você for aprovado. Quando ninguém acredita em você e as suas intenções são íntegras. Vamos, abra o seu coração, abra o seu coração. Talvez existem áreas na tua vida que pararam de avançar, áreas na tua vida que parece que você bateu no muro de frente. Mas a única coisa que Deus vem hoje te dizer: busque a minha aprovação. Porque a honra de Deus é maior que a honra dos homens. A bênção de Deus é maior que a bênção dos homens. Vamos, abra o teu coração, entre na presença, entre na presença. Pai, aqui estamos diante de Ti, com nossos corações, Senhor, diante da Tua presença, sabendo, Senhor, que o Senhor tem promessas grandes para nossas vidas. Existem grandes promessas, Senhor, grandes terras por conquistar. Porém, Senhor, nós sabemos nesta noite que se o Senhor se agradar de nós vamos conquistar. Mas, Pai, se somos reprovados por Ti, Senhor, de nada vale, Pai, as oportunidades do homem, o aplauso dos homens. Hoje nós buscamos, Senhor, a Tua aprovação. Vamos, amado, busca a aprovação de Deus. Examina hoje a tua vida, examina teu coração. Pai, talvez nós como líderes, como pastores, como adoradores, como pais e mães, como jovens, Pai, cada pessoa neste lugar, existem áreas das nossas vidas, Pai, onde precisamos ser tratados. Existem áreas das nossas vidas onde nós precisamos, talvez, Pai, buscar mais a Tua aprovação. Pai, hoje nós entramos diante de Ti para ser examinados por Ti. Pai, se há algo que em mim não Te agrade, meus pensamentos, minhas atitudes, minhas decisões, o meu coração, do jeito que eu faço as coisas para Deus, Pai, nós pedimos, Senhor, que isso possa ser transformado, que isso possa ser quebrantado diante de Ti. Queremos ser usados por Ti, sabemos que fomos escolhidos por Ti. Deus não vê o que o homem vê, Deus vê o coração. Daqui até o fim do ano, amados,
Este lugar já não será mais o mesmo. Não te reconhecerão mais pelo que você é hoje. Algo novo Deus está despertando nesta casa. É um tempo de um novo entendimento, de novos desafios. Porém o filtro não muda. O filtro não muda. Este é o selo do Senhor para nossas vidas. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará tudo aquilo que está no nosso coração. Pai, nós abençoamos cada pessoa que está neste lugar, cada pessoa que na Tua presença foi sincera, Pai, cada pessoa que entende, Senhor, que o nosso coração é o maior filtro para determinar se vamos herdar a bênção ou não. Queremos abençoar esta casa, Pai, queremos abençoar esta palavra e queremos declarar, Senhor, que nós vamos prosseguir, vamos atrás das promessas, vamos a uma terra que flui leite e mel. E entramos, Pai, neste novo tempo de Deus para nossas vidas. Pai, abençoamos esta palavra e abençoamos esta casa. E assim, Pai, terminamos este tempo adorando no nome de Jesus. Te damos toda a glória e toda a honra no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos agora ao Senhor. Aleluia. Você pode louvar o Senhor, aplauda o nome de Jesus. Só Ele. Nós estamos terminando. Guarde esta palavra. Se Deus se agradar de nós, líderes, obreiros, hoje Deus já confirmou
aquilo que eu tenho para dizer para vocês amanhã. E eu preciso de vocês aqui amanhã. Amém? Eu preciso de vocês aqui. E não podemos deixar de fazer a vontade de Deus. Josué já estava velhinho, já estava meio cansado, e um dia ele reuniu o povo e falou assim: olha gente, é o seguinte, se vocês quiserem escolher outro Deus, fique à vontade, mas eu e a minha casa, nós vamos continuar servindo ao Senhor, e nós vamos continuar servindo ao Senhor até o fim, e que o Senhor se agrade de cada um de nós. Amém? Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele assim: se Deus se agradar de você, você vai dar uma rasteira nos gigantes e vai conquistar um monte que Deus tem para a tua vida. Você crê nisso? Aplauda aí, Jesus! Oh, como Deus é maravilhoso. Pastora Denise, foi uma honra conhecer você. Foi uma honra. Deus abençoe. Felipe, eu sei que você tem outras igrejas que gostam muito de você também, mas cá entre nós, toda vez que você estiver aqui no Brasil, se você me permite chamá-lo assim: meu filho, essa aqui é a tua casa, por favor, não deixa de vir aqui não, porque esse povo aprendeu a amar você, a sua família, e é um exemplo. Que Deus continue te usando. Nós oramos por você, porque aqui nós temos uma geração também de jovens que está crescendo, e quando eles veem Deus usando jovens como você, eu tenho certeza que o coração deles se alegra. E muitos deles aqui, quando eu falei assim: o Felipe vai estar, né? O coração deles se alegraram, o sorriso veio aqui, porque Deus tem levantado você como um profeta para esta geração. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido. Vamos orar? Em nome do Senhor Jesus, que a tua bênção, Senhor, seja sobre todo este povo, que esta seja uma semana de conquistas, de vitórias, que esta seja uma semana, meu Deus, onde o teu povo irá sonhar mais alto, onde o teu povo irá prospectar os lugares altos, e irão avançar, irão conquistar, porque o Senhor é com o teu povo, o Senhor é com a tua igreja. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, Senhor nosso, a comunhão, o poder do Espírito Santo de Deus seja na tua vida. Se você crê, diga amém e aplaude o Senhor.